dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Abreu e esse é o Ciência ad libitum. A descoberta da estrutura do DNA foi uma grande conquista da ciência e possibilitou avanços em diversas áreas do conhecimento, desde história e antropologia até a medicina como a gente conhece hoje. Em 1962, os cientistas Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins receberam um Nobel por essa descoberta, e Watson e Crick ficaram conhecidos como os pais do DNA. O que quase ninguém sabe ou parece lembrar é que o trabalho feito por uma mulher foi crucial para as descobertas de Watson e Crick. Rosalind Franklin nasceu em Londres em 1920 e trabalhava como pesquisadora em um laboratório na Universidade King's College, onde o Wilkins, um desses três que recebeu o Nobel, também trabalhava. Os dois estudavam DNA por meio de cristalografia de raio-x, que é uma técnica para entender a estrutura atômica e molecular de substâncias. Um dia, o Wilkins mostrou para o Watson uma imagem de cristalografia do DNA que era fruto do trabalho da Rosalind Franklin, mas ele fez isso sem o conhecimento e sem a permissão dela. Essa imagem permitiu que Watson e Crick deduzissem a estrutura correta do DNA. Em 1962, quando Watson, Crick e Wilkins ganharam o Nobel, a Franklin já tinha morrido, e esse prêmio não pode ser concedido de maneira póstuma. Talvez isso tenha contribuído para ela ter sido meio que esquecida da história da descoberta do DNA. Mas ela não foi a única. Lise Meitner era uma física austríaca-sueca que trabalhava com radioatividade e física nuclear. Ela colaborava com o químico Otto Hahn, e juntos eles descobriram novos isótopos, que são diferentes formas de um elemento. Durante o início dessa parceria, a Meitner só era autorizada a trabalhar no porão, porque mulheres não podiam entrar no instituto de pesquisa onde ficava o laboratório do Hahn. O Otto Hahn descobriu que átomos de urânio se dividiam quando eram bombardeados com nêutrons, e a Lise Meitner calculou a energia que era liberada nessa reação e chamou o fenômeno de fissão nuclear. Como ela era mulher e judia no início da Segunda Guerra Mundial, o Hahn publicou essas descobertas sem incluir a colega como autora. Ele ganhou sozinho o Prêmio Nobel pela descoberta da fissão nuclear em 1944. E vocês já ouviram falar da primeira esposa do Einstein? Provavelmente não, né? A Mileva Maric era física e matemática e foi colega do Albert no Instituto Politécnico de Zurique, uma das poucas universidades da Europa que aceitava mulheres naquela época. Ao final do curso, eles tiveram notas muito parecidas, exceto em física aplicada, em que ela recebeu a nota máxima de 5 e ele tirou 1. Em cartas que os dois trocaram, o Einstein menciona várias vezes que eles trabalhavam em conjunto, se referindo aos nossos trabalhos, nossos artigos e nosso ponto de vista. Mas os artigos foram publicados todos só no nome dele, porque ter uma mulher como coautora poderia enfraquecer o trabalho. O filho mais velho do casal lembra de ver os dois juntos trabalhando em casa de noite, e em 1901 o Albert escreveu: "Como ficarei feliz e orgulhoso quando nós dois juntos levarmos nosso trabalho sobre o movimento relativo a uma conclusão vitoriosa." Aqui ele está falando da famosa teoria da relatividade, de Einstein. Não dos Einstein, dos dois Einstein. Quando eles estavam divorciados e ela considerou contar para o mundo as contribuições que tinha feito ao trabalho que era conhecido apenas como o trabalho dele, o que ele respondeu foi: "Você me fez rir quando começou a me ameaçar com suas lembranças. Quando alguém é completamente insignificante, não há mais nada a dizer para essa pessoa a não ser que permaneça modesta e silenciosa. É isso que eu aconselho você a fazer." Preciso tomar uma água. Infelizmente, a lista de mulheres que fizeram grandes contribuições para a ciência, mas não tiveram seu trabalho reconhecido, não é pequena. Na coletânea de livros Mulheres Cientistas na América, a historiadora Margaret Rossiter fala sobre a presença e as dificuldades de várias mulheres na ciência, sobre o que elas conquistaram, o quanto elas contribuíram, o quão capazes elas eram e como foram esquecidas. Em 1993, essa historiadora cunhou um termo para definir o fenômeno recorrente de apagar as contribuições científicas de mulheres da história. É o efeito Matilda. Esse nome foi dado em homenagem à sufragista, ativista pelos direitos indígenas e abolicionista Matilda Gage, que também escreveu sobre mulheres inventoras e também foi ignorada pelos historiadores. Hoje em dia as coisas mudaram, mas nem tanto. Em 2013, o artigo O Efeito Matilda na Comunicação Científica demonstrou que tanto homens quanto mulheres julgam que artigos científicos escritos por homens são de melhor qualidade do que os escritos por mulheres, e ambos tinham preferência por autores homens para uma futura possível colaboração. Aqui no Brasil, mais de metade das pessoas que terminam a faculdade são mulheres, mas quando a gente olha para o número de pessoas que recebem bolsa do CNPq para trabalhar com ciência, a gente vê o chamado efeito tesoura. Quanto mais se avança
avança na carreira, iniciação científica, mestrado, doutorado, menor vai ficando a proporção de mulheres. E essa diferença é ainda maior nas ciências exatas. Mas isso não é só aqui no Brasil, em outros países do mundo também acontece. Nos Estados Unidos, um estudo da Fundação Nacional de Ciência com recém-doutores mostrou que mulheres recebiam um salário em média 20% menor do que homens, o que equivale a cerca de $18 mil por ano. A diversidade, não só de gênero, mas também étnica, de orientação sexual, cultural, de idade, a diversidade de pessoas traz muitas vantagens. Pesquisas mostram que em ambientes de trabalho mais diversos, as pessoas são mais criativas, melhores em resolver problemas, mais produtivas e até obtêm melhores resultados financeiros. E quando a gente fala em ciência, a criatividade e a capacidade de resolver problemas são características fundamentais. Apesar disso, quando a gente olha para a proporção de mulheres na ciência nos últimos anos, a gente vê que cresceu muito pouco. E existem várias razões para isso. Estereótipos de gênero e de profissão, a ideia de que meninos são mais inteligentes do que meninas, assédio sexual e moral, maternidade e trabalhos domésticos que acabam recaindo principalmente sobre as mulheres, ou simplesmente o fato de que quando a gente está na escola e abre o livro de ciências, a gente vê o Einstein, mas a gente não vê a esposa dele. A gente não lê sobre o quão importantes foram as descobertas de Rosalind Franklin e Lizzie Meissner e de tantas outras mulheres brilhantes. Mas existem maneiras de mudar esse cenário. Cada vez mais pesquisadoras e pesquisadores têm se questionado sobre desigualdade de gênero, dentro e fora do meio científico, e sobre o que a gente pode fazer para diminuir esse abismo entre homens e mulheres. Cada vez mais existem palestras e debates sobre mulheres na ciência, sobre a contribuição ignorada de cientistas e sobre como conscientizar mais gente sobre esse assunto. Várias exposições, livros, prêmios e projetos estão se voltando para esse tema. Nesse mês de março, a gente espera te mostrar com alguns exemplos que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência, e talvez te inspirar a se juntar a nós.